Para concluirmos o assunto, o tema África, vamos comentar o regime do Apartheid que ocorreu no século XX, durante algumas décadas, na África do Sul. Então, para a gente entender esse regime do Apartheid na África do Sul, precisamos, logicamente, lembrar que a África do Sul foi uma área de colonização, de povoamento por holandeses. Então, os holandeses, chamados de Boers, essa palavra quer dizer camponeses, fundaram aqui no Vale do Rio Orange, nas províncias de Transvaal, Orange e Natal, colônia de povoamento. Só que os holandeses, a Holanda, não tinha um domínio oficial sobre esse território. Era uma região que era mais controlada pela Inglaterra do que pela Holanda. Então, a coroa britânica permitiu que esses Boers estabelecessem aí uma colônia de povoamento, porque era interessante para os navegadores britânicos que iam para a Índia. Portanto, a Inglaterra mantinha apenas um entreposto comercial na cidade do Cabo, Cape Town, então essa província do Cabo, que era a província britânica, enquanto que essas aqui eram holandesas. Pois bem, para os ingleses era muito bom que esses Boers produzissem trigo, criassem animais para vender pão, queijo, carne salgada. Para os navegadores que vinham da Inglaterra em direção à Índia, passavam aqui e abasteciam seus navios com mantimentos para seguir viagem. E na volta passavam ali também. Ou seja, quanto menos mantimento você precisa levar, mais mercadorias você pode levar na sua embarcação. Essa é a lógica. Então tudo funcionava muito bem. Até que no século XIX, descobriu-se ouro e diamante na região de Orange, Transvaal, Natal. Ou seja, os Boers ficaram muito felizes, obviamente, afinal de contas, encontramos ouro em nossas terras, ficaremos ricos, milionários. A Inglaterra, obviamente, que disse assim, vocês podem continuar trabalhando aí nas suas terras, mas o ouro encontrado aí é nosso. Isso levou à chamada Guerra dos Boers. Foram duas guerras, a primeira entre 1880 e 1881, a segunda entre 1899 e 1902. Entre colonos holandeses e o exército da Inglaterra. É óbvio que os colonos foram derrotados. Não era um confronto entre dois exércitos, da Holanda e da Inglaterra. Era entre um exército e um grupo de colonos mal armados. Logicamente que eles foram derrotados nas duas guerras. E após essa derrota, os Boers ficam restritos à atividade da agropecuária. Ou seja, a mineração é uma atividade exclusivamente dos britânicos, que é, obviamente, aquilo que gera muito mais riqueza. Então, na África do Sul, na África, que era uma colônia britânica barra holandesa, você tem justamente o quê? Uma situação que é a seguinte, uma minoria, cerca de 4% da população, é composta por ingleses, que são os mineradores, os que extraem recursos minerais. Os holandeses são os agricultores, os proprietários de terra, que plantam, e a grande massa da população nativa, 88% da população, negros, que são contratados pelos mineradores para extrair ouro, pelos agricultores para plantar. Ou seja, mão de obra assalariada, explorada quase que de maneira escrava. E os ingleses, tá certo? São ricos, os holandeses formam uma classe média. Tem uma diferença socioeconômica entre eles? Logicamente que tem. Mas a diferença mais gritante é entre brancos e negros. Os holandeses tinham muito ódio dos ingleses, porque, afinal de contas, sabiam que as terras em que eles encontraram ouro poderiam ser deles, deveriam ser deles. Eles estavam ali há mais tempo. Esse ódio latente contra os ingleses é a raiz do apartheid. Por quê? Quando você sente ódio latente de alguém que é muito mais poderoso que você, mais forte que você tenta extravasar isso numa válvula de escape. Aquela velha história. Você tende a descontar no elo mais fraco. O elo mais fraco é a população nativa, os negros. Então os holandeses passaram a descontar a sua ira que eles tinham contra os ingleses sobre os negros. Então muitos holandeses nasceram, viveram na África do Sul, no século XX, começo do século XX, vendo os seus pais, seus avós, maltratarem negros, explorarem a mão de obra de negros.
não respeitando a existência deles, a cidadania deles. Portanto, naturalizou-se a violência contra a população nativa por parte, principalmente na zona rural. E quando a África do Sul torna-se independente, isso acontece após a Segunda Guerra Mundial, surgiu aí um governo formado por holandeses muito mais do que ingleses, porque dentre a população branca, a população instruída, a população cidadã, entre aspas, você tinha para cada inglês 2 holandeses. Então os holandeses tinham maioria no Congresso, no parlamento desse novo país, que simplesmente legalizou o segregacionismo. Então aqui nós temos um cartaz, tá certo? Escrito em inglês. Somente para quem não é branco. Aqui escrito em não mais holandês igual da Holanda, mas uma língua chamada Afrikaner, que é uma espécie de holandês com algumas palavras de idiomas locais, idiomas dos nativos. Ou seja, coisas somente para não brancos e coisas para brancos. Por que não branco? Porque não são apenas negros. Você tem muitos indianos que viviam na África do Sul, que foram trazidos pelos ingleses como mão de obra, porque tinham experiência em minas de diamante. E aqui um cartaz, tá certo? De um negro, certo? Criticando, tá certo? Que o tal regime do apartheid é um regime demoníaco, que impõe aos negros uma situação de segregacionismo. Os não brancos, né, negros nativos e imigrantes indianos, não eram reconhecidos como cidadãos sul-africanos. Não tinham direitos a voto, por exemplo. Não tinham direito de representação na política, não podia eleger nenhum tipo de representante, deputados, senadores, muito menos presidente, governador de província ou prefeito de cidade. Obrigados a portar uma espécie de passaporte, certo? Porque eles eram obrigados a ficar confinados nos chamados bantustões, então moradia em locais determinados pelos brancos. Nas áreas rurais, chamadas de homelands, nas áreas urbanas, chamadas de location, e nas áreas de veneração de compound. Os bantustões, que eram bairros negros onde você tinha que ficar lá, e só podia sair se tivesse uma autorização. Então esse passaporte é que dava essa autorização. O passaporte era concebido quando você tinha um emprego que você tinha que ir até outro local para trabalhar, sair da sua casa até o local de trabalho. Mas a polícia sempre ficava abordando os negros para saber se você estava com esse passaporte em mãos. Se não tivesse, você estaria enrascado. Bom, a implantação dos bantustões em áreas de confinamento dos negros. Dentre os mais importantes bantustões durante o apartheid, você tem aí o Bophuthatswana, que é esse de cor salmão, esse amarelo que é o de Ciskei, Kasankulu, Nakwame e outros mais, certo? Logicamente que você não tem a necessidade de saber todos os nomes desses bantustões, mas, certo? Talvez o mais importante, mais famoso seja o de Bophuthatswana. Pois bem, então nas províncias holandesas, percebe que a maioria deles está aqui, ó. Ou seja, a segregação é maior nas províncias holandesas. Então, o ódio latente dos holandeses para com os ingleses foi muito mais perverso com a população nativa do que na parte de domínio britânico, a região de Cabo, a província de Cabo. Então, os negros eram confinados nesses bantustões, Bantu Area. Bom, o apartheid manteve-se até o ano de 1993. Foi criado lá na década de 40. Apesar de muitos protestos dentro do país, com prisões de negros que protestavam contra essa desigualdade, contra essa injustiça, e protestos externos. A África do Sul sofria alguns embargos por parte de vários países por conta disso. O governo de Frederick de Klerk, entre 1989 e 1994, negociou o fim do regime segregacionista. E aí, quem assume a presidência na primeira eleição livre realizada na África do Sul foi o líder negro Nelson Mandela, ou alguns chamam também de Madiba, eleito presidente do país pelo partido CNA, Conselho Nacional Africano. Foi o primeiro presidente negro da África do Sul.
após a sua eleição, todos os presidentes que sucederam são negros. Bom, o governo de Mandela buscou reduzir as diferenças socioeconômicas entre negros e brancos, porque são décadas, até séculos de desigualdade, onde os negros foram expropriados, explorados. Só que existe na África do Sul uma corrente, né, que é do chamado Partido Inkatha, que defende, tá certo, que você tenha uma espécie de apartheid ao contrário. Ou seja, nós somos maioria, estamos no poder, então agora vamos criar leis para oprimir os negros. Mas não foi essa a ideia de Mandela enquanto esteve no poder. Ele construiu uma nação multiétnica. Então o seu esforço enquanto presidente foi isso. Vamos esquecer o passado e, se a gente pensar um pouco na história de vida dele, ele passou 27 anos preso. Quais são os motivos da sua prisão? Ele não matou ninguém, não assassinou ninguém, não roubou nada, ele apenas criticava o regime ditatorial. Portanto, Mandela foi um preso político por 27 anos. Agora, imagine você passar 27 anos da sua vida preso numa cela pequena, apertada, por tentar um mundo melhor. É uma tremenda injustiça. Mas Mandela soube perdoar, coisa que é difícil, que pouca gente consegue. Não é à toa que Mandela tornou-se um dos maiores líderes do mundo no século XX e começo do XXI, que ele morreu há pouco tempo. Morreu agora nessa década que está se encerrando. Se não me engano, em 2014 foi a morte dele. Acho que 2013 foi a morte de Mandela. Bom, agora, para entender um pouco a situação na região, é necessário a gente fazer uma viagem lá para Portugal, que viveu uma revolução. Já comentamos essa revolução quando falamos de Timor-Leste. A Revolução dos Cravos foi um momento em que o exército português se nega a continuar lutando nas colônias contra as guerrilhas fortemente armadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então o exército português tem que enfrentar guerrilhas em Angola e Moçambique, na África. Em Angola, a MPLA, Movimento para a Libertação de Angola, armado pela União Soviética, e a UNITA, União Nacional de Independência Total de Angola, armada pelos Estados Unidos. Em Moçambique, a FRELIMO, Frente de Libertação Moçambicana, armada pela União Soviética, e a RENAMO, Resistência Nacional Moçambicana, armada pelos Estados Unidos. Ou seja, tarefa difícil para os jovens combatentes portugueses. No dia 25 de abril de 1974, o exército português se rebela contra o governo, se negando a lutar. Então colocaram uma flor de cravo na ponta da arma, como símbolo de não vamos lutar, não vamos combater. Portugal, que viveu durante décadas um regime ditatorial de Antônio Salazar, aí um regime salazarista de Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, que não conseguiu conter essa onda e não era tão carismático e popular quanto Salazar, o seu governo cai. Então, o fim do regime salazarista. E quem está ao lado dos soldados são os partidos de esquerda, com a vitória de Mário Soares, do Partido Socialista nas eleições de Portugal. Com isso, a esquerda portuguesa concede independência para as colônias em Portugal, de Portugal na África e também no Timor-Leste. Para quem quiser entregar o poder para membros da esquerda, ou seja, no caso de Angola, para a MPLA, no caso de Moçambique, para a FRELIMO. Então, Angola e Moçambique passam a ser países socialistas, com apoio da União Soviética. E a observação que temos é o seguinte: em Angola e Moçambique, duas guerrilhas armadas pelos Estados Unidos combateram os governos. Portanto, a UNITA, armada pelos Estados Unidos, a RENAMO, armada pelos Estados Unidos, contra o governo da MPLA e contra o governo da FRELIMO. Durante a década de 1970 e 80, essas guerrilhas combatiam os governos socialistas. E a África do Sul era vista pelos Estados Unidos como um forte aliado no fornecimento de armas para essas guerrilhas, através da fronteira
e através da Namíbia, que era um país que também viveu uma situação complicada, através de um grupo guerrilheiro chamado SWAPO. Portanto, os Estados Unidos tinham interesse em manter a África do Sul como seu aliado, portanto, nunca fazia menção alguma ao regime segregacionista, à injustiça do apartheid. Dessa forma, quando acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos é o primeiro a levantar a bandeira contra o apartheid, ou seja, isso é hipocrisia total, porque durante as décadas de 70 e 80, os Estados Unidos não mexeram a palha contra o apartheid. Sempre bloqueavam qualquer tipo de sanção contra a África do Sul. E a África do Sul é um país de muita importância geopolítica, porque está entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, que seria interessante numa eventual guerra mundial e no combate aos governos socialistas da África. Ok? Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.